Paz, meus irmãos, tudo bom? Sou o pastor William da Igreja Vivo por Ti e mais ou menos desde o ano de 2023 nós temos iniciado aqui na igreja um processo de revitalização. E o que é um processo de revitalização? É quando a igreja está voltando para a sua missão, tanto de evangelização dos perdidos quanto de edificação do corpo de Cristo. Revitalização também é um processo em que a igreja vê que não estava vivendo nos conformes da palavra de Deus e ela inicia um processo de reforma para que ela possa se amoldar segundo a palavra de Deus. E por que nós vimos a necessidade de uma revitalização? Primeiramente, nós vimos que nós éramos uma igreja sem uma clareza doutrinária, uma igreja que também não tinha uma confessionalidade e uma igreja que tinha várias crenças, que fugia daquilo que é coerente com a palavra de Deus. Diante disso, e em arrependimento, nós vimos aquilo que nós estávamos distante da palavra de Deus e em frutos dignos de arrependimento, nós buscamos nos moldar conforme esses padrões. E nós, como igreja, não queremos reinventar a roda, nem achamos que seja isso necessário. Por isso que nesse processo de revitalização, nós estamos buscando seguir uma doutrina e uma confessionalidade mais sólida, mais experiente. Por isso estamos buscando nos moldar a uma tradição batista reformada. E dentro desse processo, sendo acompanhado por igrejas e por pastores, para que nós, à conclusão desse processo, nós possamos também nos tornar uma igreja batista reformada. E como nós estamos nesse processo de revitalização, de busca de uma identidade clara para nós como igreja, queria deixar claro para você alguns passos que a gente já tem tomado desde o ano 2023 que nós iniciamos esse processo de revitalização. No ano de 2022, eu assumi a igreja como pastor presidente e já no ano de 2023 nós iniciamos o primeiro curso de membresia aqui na igreja, a qual nesse curso nós abordávamos pilares da fé cristã protestante, para que nós como igreja possamos conhecer mais o que o povo de Deus crê naquela crença a qual ele caminha desde o seu início. Em 2024, começamos a transicionar as crianças da salinha para os cultos. Nós iniciamos isso com os cultos de Santa Ceia e, de forma progressiva, durante alguns meses, retirando domingo após domingo, até a gente não ter, de fato, a salinha no culto dominical e todos estarem cultuando juntos como igreja e como família ao Senhor. E por que nós fizemos isso? A retirada da salinha e a inclusão das crianças no culto público. Porque nós vemos a necessidade das crianças participarem de fato do culto, junto com suas famílias, junto com a igreja como um todo. Em 2024 também, nós iniciamos uma cultura de prestação de contas na igreja. Então nós pegamos tudo aquilo que veio como balanço financeiro para a igreja, os recursos que entraram, como aqueles recursos foram aplicados, tudo que foi feito para criar uma cultura de prestação de contas a partir das finanças, dos dízimos e das ofertas dos irmãos. Em 2024 também nós iniciamos um grupo de amadurecimento com alguns irmãos. Com qual propósito? Nós, hoje na igreja, não temos outros pastores, nem presbíteros, nem diáconos. Então nós iniciamos um grupo com alguns homens da igreja, de fato, como o nome diz, para amadurecer esses irmãos, para que lá na frente, se nós vemos neles tanto o chamado para aqueles ofícios, quanto as características essenciais que a palavra chama para esse ofício, eles possam ser ordenados. Porque nós vemos que a igreja necessita de um corpo, não somente de um líder, de um pastor, Isso é prejudicial para a igreja. Então, a partir desse grupo que desde 2024 nós temos nos reunido, nós temos estudado, nós temos lido, feito cursos juntos, para que de fato esses irmãos possam amadurecer na fé e lá na frente alguns ou todos, dependendo aí da vocação, possam ser ordenados e nós possamos ter tanto presbíteros na igreja, mais para frente mais pastores também, e também ter diáconos na igreja. No mesmo ano de 2024, nós iniciamos com alguns irmãos da igreja um curso de aconselhamento com o pastor Marcelo Amorim na Igreja Reformada da Candangolândia, a qual no final desse curso, que durou aproximadamente um ano, 9 irmãos concluíram o curso de aconselhamento bíblico e se formaram como conselheiros para poder auxiliar a igreja. Já próximo do final do ano de 2024, nós adotamos a pregação expositiva como forma padrão de pregação na igreja. E já em 2025, novamente, nós honramos essa cultura de prestação de contas na igreja, mostrando para a igreja em uma reunião aberta a entrada dos recursos, o que foi feito com esses recursos, para continuar essa cultura de prestação de contas que nós iniciamos lá no ano de 2024. No ano de 2025 também nós deixamos mais claro o rumo que nós temos tomado nesse processo de revitalização. Para qual confessionalidade nós estamos seguindo? Na conclusão desse processo de revitalização, nós nos tornamos de fato uma igreja batista reformada. E já há um tempo nós temos estudado a Confissão Batista de 1689 na Escola Bíblica Dominical e também estamos tomando outras medidas
para nos conformar à confessionalidade batista. E nesse ano de 2026, nós queremos dar passos mais largos a esse propósito que nós temos, já que estamos desde 2023 nesse processo de revitalização, para que nós possamos nos amadurecer nesse processo de fato, com essa clareza doutrinária de uma confissão batista. E que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Supremo Pastor da Igreja, derrame misericórdia e graça sobre esse pequeno rebanho que pertence a Ele, para que nós possamos a cada dia mais viver de forma agradável. É isso que nós queremos nesse processo, honrar cada vez mais ao Senhor e nos tornar uma igreja que serve a Ele nos conformes da Sua palavra.